Boa tarde de novo, pessoal. Vamos iniciar então o encontro. A gente demorou um pouquinho mais, que tivemos alguns problemas técnicos com a internet aqui. Coisa, né? Vamos lá. Então, nós teremos aí o nosso último encontro, né, virtual, nossa última reunião de gestão, tá, em tecnologia e inovação. Antes de qualquer coisa, a gente já agradece, né, a paciência conosco, toda a parceria. Acho que tem sido um ano desafiador para todos nós e nós somos muito gratos de verdade por todo o esforço, por tudo que vocês têm feito aí na escola, tanto pelos pros quanto pelos alunos também, tá bom? E só alguns combinados que nós gostaríamos de fazer com vocês. Nós falaremos com relação a algumas comandas e algumas orientações da SEDUC, tá? Então a gente vai apresentar, inclusive, uma questão, né, organizacional para vocês. Algumas coisas vocês já viram, que é algo que já é recorrente desde o início do ano. Por exemplo, organização de equipamentos, né, cronograma, entre outras coisas que é comum aí a todos dentro da unidade escolar. Mas nós também falaremos um pouquinho a respeito de como a gente vai, de fato, trabalhar a tecnologia, né, com uma diferença aí organizacional no escopo, com relação à quantidade de aulas e público-alvo também, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pede para que vocês compartilhem no chat ou aguarde o final da fala para perguntar. Então, vocês podem interagir conosco como e quando quiserem, tá bom? E no segundo momento, a gente vai falar um pouquinho com relação a algumas fragilidades que nós notamos, algumas situações que nós precisamos atentar para o ano que vem, né? E aí, como parceiros de fato, a gente pretende auxiliá-los aí com os planos de ação, com relação à organização, né, e acompanhamento tanto dos pros quanto dos alunos aí, né, a partir do início do ano que vem, pensando em tecnologia e inovação nessa nova dinâmica que nós teremos, tá, do componente. Então, quais são os objetivos aí, né, hoje, tá? Os dois objetivos principais: orientar os coordenadores de gestão pedagógica quanto ao planejamento pedagógico de 2025 em tecnologia e inovação, né? Então, aí, de acordo com o que eu estava conversando com vocês, agora mesmo, tá? E também apoiar a gestão pedagógica na organização do planejamento pedagógico em tecnologia e inovação. Então, essa organização, esse planejamento pedagógico, ele vai um pouquinho além, né, dessa questão só de tentarmos estruturar, de fato, no papel como essas aulas vão acontecer, mas a gente vai falar um pouquinho com relação ao dia a dia, ao apoio, aos feedbacks e ao monitoramento, tanto de dados quanto, né, validação de planos de aula, para que a gente consiga garantir que o escopo seja trabalhado da maneira correta e para que vocês, de fato, consigam auxiliar o professor a ter uma gestão na sala de aula, uma melhor gestão, né, um melhor gerenciamento, tanto de pessoas, tanto quanto do conteúdo programático, tá? Então, a nossa agenda, né? Então, a Aline vai falar com vocês agora sobre alteração curricular. Nós falaremos depois, na sequência, sobre planejamento operacional e, para finalizar, rotina de gestão pedagógica em tecnologia e inovação. Quando a gente, né, apresentar para vocês, né, cada um, né, desses tópicos, nós pedimos para que vocês atentem, questionem sempre que necessário, tá bom? E ao final também, né, desse encontro, nós abriremos para perguntas. Então, de repente, se você acredita que é uma pergunta que demande um pouco mais de tempo, a gente pede para que você anote isso, né, para trazer aí a sua pergunta no final do encontro, porque a gente consegue trabalhar dentro de uma métrica um pouco mais tranquila e a gente, se necessário, consegue ficar mais tempo aí com os coordenadores que tiverem dúvidas pontuais ao final da reunião, tá bom? Então, a Aline vai iniciar aí falando com vocês sobre alteração curricular. Aline? Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? Ok, Fábio? Sim? Tudo bem. Bom, pessoal, então, como o Fábio disse, qual que é a nossa ideia? É vislumbrar o próximo ano, é começar, então, tendo a perspectiva do que é necessário para iniciar o ano letivo em 2025, sabendo tudo o que vocês precisam para que tecnologia e inovação
se desenvolva durante o ano, diminuindo obstáculos. Então, nós queremos passar para vocês já uma visão geral, panorâmica, tá bom? E nós já tivemos uma alteração curricular, e nós gostaríamos de trazer para vocês aqui, para que no planejamento, e quando nós falamos de planejamento, estamos falando dos horários, da organização, da grade de horário de vocês, de dispositivos, de espaços. Então, é importante saber de que forma será ofertada no próximo ano as aulas de tecnologia e inovação, tá bom? Então, aqui neste quadro, nós vemos aqui uma estrutura para PEI 9 horas, outra para PEI 7 horas e outra para as escolas regulares. Então, nas PEIs 9 horas, como nós vemos aqui, será ofertada, né? Serão ofertadas tanto programação quanto robótica, em todas as séries de anos, com exceção da primeira série do ensino médio. Então, a primeira série do ensino médio será uma fase de transição, e o aluno que optar por itinerário formativo, né, de ciências da natureza e matemática, esses alunos terão esses componentes, tudo bem? Agora, em robótica, eles continuarão tendo, como nós vimos aqui, também no primeiro ano, tudo bem? Mas exclusivamente para as PEIs 9 horas. Programação não terá nas primeiras séries do ensino médio em nenhum dos segmentos, em nenhum tipo de escola, tudo bem? Bom, a PEI 7 horas. Então, nas PEI 7 horas, nós teremos programação em todos os componentes, né, ofertado pela Alura, e nós não teremos a oferta de robótica, tudo bem? Nós teremos, em robótica, nós não teremos na PEI 7 horas, e também não teremos, como nós vemos na regular, não apenas robótica, mas também não teremos nos nonos e oitavos anos a oferta também de programação. Então, se vocês perceberem aqui, tem diminuído, conforme a oferta da escola de tempo, né, de demanda, então está sendo diminuída a quantidade de, a oferta de componentes e automaticamente a carga horária desses componentes. Tudo bem até aí? Lembrando que programação ofertada pela Alura e robótica através do material digital na plataforma MakeCode. Tudo bem? Nas PEIs 9 horas. E tendo em perspectiva agora cada escola, né? Então, aqui vocês estão como representantes de diferentes tipos de escola. PEI 9 horas, PEI 7 horas e regular. E aí agora vocês pensando na oferta de tecnologia para o ano que vem, né, nesses moldes, nós podemos agora pensar no planejamento operacional, que é a garantia de tudo que você precisa ter, os detalhes, tudo que é necessário para que a operação dessas aulas aconteça, tá bom? Então, são os passos que antecedem as aulas. Então, essas são diretrizes da SEDUC, tá bom? Para essas aulas de programação e robótica. Então, operacional, nós vamos apresentar para vocês as condições essenciais para as aulas de tecnologia e inovação, tudo bem? Desde já, gostaria de explicar que nós entendemos que, dependendo do quadro de professores que a escola dispõe ou não, que num primeiro momento vocês pode ser que não consigam organizar exatamente desta forma, mas esta é a forma ideal para que vocês não tenham interrupções, problemas no desenvolvimento dessas aulas de tecnologia, tudo bem? Então, por mais que nós olhemos as condições que estão colocadas, que são orientações da SEDUC, vocês vão adequar com certeza a realidade de vocês, tá bom? Só é importante que vocês já saibam todos os procedimentos para que vocês consigam ter essas orientações já de início, tá bom? Bom, então, primeiro é a questão da organização dos dispositivos e espaços. Nós recomendamos que, em relação aos dispositivos, aos locais, computadores e Chromebooks sejam priorizados para as aulas de tecnologia, programação e robótica, mas especialmente programação, tudo bem? Porque em programação nós temos algumas plataformas que exigem uma certa complexidade para o aluno programar. E ele não conseguirá, por exemplo, fazer esse tipo de programação num tablet, por exemplo. Então, o que nós sugerimos?
que seja conciliado, ou seja avaliado, por exemplo, em que momento ou qual dispositivo é mais adequado para cada plataforma. Então, vou dar exemplo. Por exemplo, o Leia, ele funciona através de um aplicativo de leitura e não existe tanta complexidade no uso dessa plataforma. Então, em vez de utilizar os tablets, por exemplo, para as aulas de programação, então nós recomendamos que sejam priorizados os computadores, os Chromebooks ou notebooks também, tudo bem? Dada a complexidade das ferramentas das aulas de programação, especificamente falando. Agora, em relação, outra organização importante, a organização do horário de aula. Então, o que, que nós percebemos? Que todas as escolas que conseguiram fazer uma organização, ela organizou o seu horário de aula de acordo com o uso das plataformas, conforme a frequência de uso das plataformas, conseguiu ter um desempenho melhor. Aqui nós temos um link nesse horário de aula que dá acesso a vocês a uma planilha do Excel que vocês podem baixar. E nela, quando você preenche os horários, dias da semana, com as plataformas, com o uso delas, temos até algumas abas com exemplos, tá bom? De como preencher, automaticamente ele gera o horário para vocês, tudo bem? Então, aqui, se puder apoiá-los, então nós deixamos como sugestão, tá? Outra questão que foi solicitada é evitar conflito de horário para componentes que precisarão dos dispositivos com mais frequência. Ou seja, programação e robótica, por exemplo, com matemática, por exemplo, né, que usa com uma certa frequência. Nós sabemos que nas escolas PEIs haverá um pouco mais de complexidade, porque agora aumentará a oferta de programação, tá? Aliás, de robótica nas outras séries. E até então era só oitavos e nonos anos. Então, falando nesse ponto, a robótica ela demandará maior necessidade de organização logística para os kits e computadores. Então, o desafio vai ser não apenas ter essa questão da organização dos computadores, só que em robótica você pode trabalhar em grupo, então fica mais fácil a questão de quantidade, mas tem essa questão dos kits de robótica também, que precisam também estar disponíveis. Então, é sugerido que seja designado, depende da escola, tá, gente? Um carrinho específico para a locomoção dos kits e desses computadores, ou reservar uma sala específica para robótica, tudo bem? Mas, gente, com todas as ressalvas, nós estamos trazendo a instrução, tá bom? Outra questão em robótica, né, que aí se aplica às PEIs 9 horas, é trabalhar com um kit a cada 4 estudantes, para evitar que os demais fiquem ociosos, tudo bem? Então, é super possível eles trabalharem juntos, quando eles têm de enviar links de projetos, tanto de programação quanto robótica. Pode socializar o link, não tem problema, mas é necessário que o professor acompanhe, tudo bem? Todo o processo. E aqui nós deixamos nesse link também o documento orientador de como organizar e armazenar esses kits de robótica. Outra questão também operacional, né, é que foi sugerida pela SEDUC, vocês vão ver que isso aqui saiu em rede, tá bom? Ontem, a designação de alguns alunos para apoiá-los na distribuição e recolhimento dos kits. Bom, nós, na nossa DE, enquanto diretoria, eu e o Fábio, desenvolvemos o projeto Aluno Tech, que busca ajudar os professores em sala de aula, né, nas aulas de programação e os colegas de classe. No entanto, se vocês podem, de alguma forma, considerar que esses alunos têm a mesma habilidade para poder auxiliá-los também com essa questão, vocês podem fazer isso. Ou não, vocês podem designar outros, tudo bem? E, se possível, que aí já não depende dos coordenadores, né? Nós sabemos que, como está na rede, estamos colocando para vocês aqui, atribuir o máximo de aulas possíveis dos componentes de tecnologia e inovação, programação e robótica ao mesmo docente. A gente sabe que se, por exemplo, tivermos menos professores de tecnologia na escola, com mais aulas, a questão da formação fica mais fácil, né, tanto para multiplicar quanto para formá-los e conseguirmos atender todos, mas nós sabemos que o desafio da atribuição, ele não está restrito à atuação da escola e nem apenas da diretoria de ensino. Tudo bem até aí, pessoal? Então, até o momento, nós apresentamos o quê? A primeira etapa de organização operacional mesmo,
para que essas aulas elas fluam, para que nós consigamos desenvolver essas aulas de tecnologia e inovação. Não é uma coisa que o coordenador conseguirá desenvolver sozinho, né? Porque vocês veem que ele afeta toda a rotina escolar, o horário, e isso tem que ser colocado para o trio gestor mesmo. E tudo bem até o momento? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta referente ao que nós falamos até o momento? Ah, tá, eu vi aqui no chat. Então, realmente, Fátima, né? É ou a coordenadora. De fato, quando você tem o horário organizado de acordo com os da plataforma, facilita bastante. Nós ouvimos muitos relatos de professores, por exemplo, nas nossas formações, encontros, que ele mesmo deveria fazer o agendamento. Só que o professor ele não tem a visão macro, né? Ele não consegue saber o quanto isso, o horário que ele vai reservar, vai impactar ou não o horário do outro professor. E o que é mais complicado é a escola atingir as metas como um todo e conseguir ter um desempenho global bom sem essa organização. Tudo bem, pessoal? Então, isso são as sugestões que nós colocamos e que são orientações da SEDUC para que essas aulas aconteçam. Agora, minha última fala será referente à rotina de gestão pedagógica em tecnologia, tá bom? Então, a primeira etapa é essa organizacional, operacional, que não depende apenas do coordenador pedagógico, tá bom? Agora, falando especificamente do coordenador pedagógico, planejamento pedagógico em tecnologia e inovação. Então, como fazer esse planejamento e como atuar, né, em tecnologia e inovação, mas acreditamos que essas diretrizes servem também para demais plataformas, tudo bem? Então, o primeiro ponto é o planejamento bimestral, conforme o escopo sequência, é a orientação ao professor para esse planejamento, tudo bem? Por que a gente fala planejamento bimestral? Tanto em robótica, tá, quanto em programação, especialmente programação, nós também recebemos relatos de professores, coordenadores, de que a plataforma engessa, inviabiliza o trabalho do professor. O que não é verdade. Por que não é verdade? Porque o professor, quando ele faz o planejamento do bimestre, ele consegue visualizar todas as aulas, tudo bem? E ele consegue fazer uma abordagem própria dentro da metodologia dele, tá bom? Então, assim, para que talvez não tenha ficado claro que o fato de termos a plataforma de programação com as videoaulas, né, prontas, que dê ali o passo a passo para o aluno de como fazer, de como executar, não significa que o professor precise trabalhar individualmente, cada aluno com o seu computador, com o fone de ouvido, sem interação com o professor, tudo bem? Aliás, nós não recomendamos isso. Então, o que ocorre? Nós recomendamos que ele se planeje, que ele consiga visualizar todas as aulas do bimestre, tudo que está planejado para aquele bimestre, para que ele consiga otimizar o tempo, assim como é feito com o uso do material digital, por exemplo. Tudo bem? Então, vocês verão que nas aulas em que os materiais digitais são utilizados na íntegra, slide por slide, texto por texto, que não é a proposta, então, não há o protagonismo do aluno, né? Não se aplica metodologias ativas, o que faz com que o aluno tenha uma ideia de que aquela aula não é interessante para ele, tá bom? Então, o que ocorre? É importante orientar o professor, então, a fazer o planejamento do bimestre, e não semana a semana, tá? Para otimizar o tempo dele e possibilitar uma outra abordagem de ensino, tudo bem? Outras abordagens, variar metodologias de ensino. Nós temos uma planilha que nós fazemos, né? Uma prática nossa, da nossa DE, de distribuição de aulas de tecnologia, tá bom? Então, todo bimestre nós disponibilizamos, aqui nós deixamos um link também, tá bom? Com toda a grade, com toda essa distribuição feita. Então, nós já fazemos esse planejamento, já desenhamos e entregamos para o professor no início do bimestre. Qual aula que ele tem, de acordo com a semana do BI, em qual semana ele tem que enviar o projeto, tá? A data limite. Então, nesse ponto, nós também auxiliamos os professores, tá bom? E a outra etapa também é a orientação e acompanhamento dos planos de aulas, que eu não vou aprofundar, o Fábio vai falar disso,
né, e das metodologias que estão sendo empregadas nessas aulas. A outra etapa, apoio presencial. Por que nós estamos falando do apoio? Porque pelo menos até o momento, né, nós sabemos que as escolas têm que cumprir uma certa quantidade de apoio, mas que isso não está restrito à tecnologia apenas, tudo bem? E no caso de tecnologia, nós sabemos que existem algumas particularidades, às vezes ou algum coordenador ou CGP não se sente, por exemplo, ou confortável ou seguro em fazer esse apoio para entender o que tem ou não, né, o que deve conter ou não nessa aula, mas vocês vão saber que nós também temos um material que dá essa diretriz, tá bom? Para que vocês saibam que essas aulas, se essas aulas de tecnologia, programação e robótica, estão ocorrendo da forma como se idealizou que ocorra, tá bom? E por que tudo isso? Porque se não ocorrer dessa forma, nós não conseguimos o engajamento dos alunos. Então, a forma como é apresentado num primeiro momento para esses alunos, e como nós estamos falando de primeiro bimestre de 2025, então, nós acreditamos que é um momento essencial, fundamental, para a apresentação dos objetivos e do sentido desses estudos, desses componentes, para que dali em diante os alunos tenham engajamento, o envolvimento. Então, também nós tivemos relatos, muitos e muitos relatos, de alunos que até o presente momento não sabiam, por exemplo, que a Lura certificava, né, que a Lura promove certificação válida para o mercado de trabalho, e que isso é um motivador, entre outras coisas que o professor pode fazer um levantamento da importância e da relevância desses conteúdos. Fora que é uma disciplina que tem a escala numérica de atribuição de nota de 0 a 10. E, por fim, o feedback. E toda essa sequência de ações que deve ocorrer em tecnologia e inovação, e como também nas demais plataformas, elas devem ser acompanhadas do monitoramento constante, tudo bem? Claro que cada plataforma ela tem a sua frequência de uso e de metas. A nossa é uma vez por mês que se envia os projetos. Porém, durante o processo, semanalmente, é importante também fazer a análise semanal do acesso dos alunos, se eles estão tendo acesso ou não, se na metade do mês, por exemplo, alguns projetos começaram a ser enviados, se tem exercícios realizados, tudo bem? E as outras diretrizes, eu vou passar a palavra para o Fábio, que vai detalhar para vocês como fazer cada coisa, cada etapa desta que foi apresentada para vocês, dentro dessa segunda etapa. Tudo bem até aqui? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida quanto a esse ponto, eu vou passar a palavra para o Fábio, que dará continuidade. Tudo bem? Pronto, pessoal, nós estávamos revezando aqui o fone porque o outro computador resolveu atualizar automaticamente. Nem perguntou nem nada, ele só resolveu atualizar. A gente vai editar depois, tá? Para postar a gravação. Pessoal, então vamos lá. A Aline já falou mais ou menos aí, né, com relação a toda essa estrutura do planejamento pedagógico que é necessária. E aí a gente vai tentar agora falar um pouquinho sobre essa aplicação da segunda etapa, tá? Qual que é a segunda etapa? Justamente o planejamento pedagógico. Muitas das coisas que nós falaremos aqui, nós sabemos que vocês já fazem. A ideia é, principalmente para as unidades escolares, né, que apresentam mais desafios na rotina, tá? Tanto quando a gente pensa na figura do professor, tanto quanto, né, nessa questão do perfil dos alunos, a única forma da gente conseguir estruturar, acompanhar e fazer com que esse acompanhamento seja formativo é, de fato, entendendo como utilizar os filtros dentro do BI e planejar ações a partir disso. Então, o que, que acontece? Recentemente, inclusive, nós chamamos algumas unidades escolares aqui, né,
para trabalhar justamente essa questão dos filtros. Como que eu vou monitorar o BI? Semanalmente, para a Alura funciona? Quinzenalmente? Mensalmente? Lembrando que para cada plataforma a gente vai ter uma métrica diferente, tá? O que eu quero pensar com vocês aqui, né? Como é possível eu monitorar o BI semanalmente, sabendo que eu tenho uma entrega mensal? A Line acabou de falar agora com relação à importância de entender o processo. Os alunos estão acessando, não estão? O primeiro filtro que a gente tem que fazer em tech é justamente esse, tá? Então, tanto a Alura quanto robótica, ele vai me dar entregas específicas com relação a acesso, com relação a desenvolvimento do projeto, não somente com relação à entrega dos mesmos. Então, a partir disso, a gente consegue, semanalmente, monitorar e filtrar fragilidades por professor. Então, a gente sabe que existem vários desafios com relação à atribuição. A gente espera de verdade que consigamos, né, de fato, ter um número menor de professores com mais aulas de tecnologia. Assim, a gente consegue gerenciar isso de uma forma um pouco mais tranquila. Mas, de qualquer forma, né, eu acho que a única maneira que a gente vai conseguir, de fato, trabalhar a qualidade é entendendo como eu vou fazer o monitoramento com filtros. E, a partir desse filtro, eu vou conseguir apoiar esse professor na fragilidade que eu notei. Então, não tem acesso? Por que não tem acesso? Não, tem acesso, mas não tem processo. Ele não está conseguindo gerenciar os alunos para que os exercícios sejam feitos na plataforma. Ou, de repente, eu tenho os acessos, tenho os exercícios sendo realizados, mas não tenho entrega. O que está acontecendo? Então, esses três vieses são os mais importantes, né? São os pontos estruturais para a gente conseguir, de fato, filtrar, para conseguir chamar o professor e alinhar, tá? E nós colocamos aqui para vocês um anexo do apoio para distribuição de aulas. Então, o que acontece aqui? Dentro do escopo, a gente sempre fornece já uma distribuição, uma sugestão para a distribuição dessas aulas, tá? A gente sabe que dentro da escola, vocês estão com muitas coisas para fazer e é, muitas vezes, muito complicado conseguir vincular uma análise do BI com a questão do escopo sequência, por exemplo. Mas é importante que a gente consiga, com o apoio da equipe gestora, possibilitar esse tipo de análise para que as ações sejam planejadas em equipe. Por que a gente está dizendo isso? Nas últimas reuniões com a SEDUC, e agora nós teremos mais um encontro no dia 18 e no dia 19, né? Teremos reuniões e formações nos 2 dias, serão aí convocações para o dia todo, e pelo que a gente entendeu, né, dentro do que já foi conversado com relação às temáticas desses 2 dias, nós, mais uma vez, falaremos de como trabalhar as plataformas com qualidade. Então, a gente percebe que já há 2 meses, praticamente, nos últimos encontros, nas últimas reuniões que nós tivemos com a SEDUC, eles estão deixando um pouco de lado essa questão do engajamento, que era algo extremamente cobrado, né, e pedido, que tinha total vínculo com a implementação da plataforma, e agora eles começam a falar de qualidade. Então, a qualidade, ela exige o quê? Apropriação do conteúdo programático. E aí a gente vai falar o quê? Tá, o coordenador consegue, de fato, formar o professor na escola? É lógico que é muito complicado, e quando a gente pensa na disciplina de tecnologia, é um viés novo. Então, a gente sabe que vocês não têm acesso à plataforma, por exemplo, para conseguir fazer os estudos, e mesmo que vocês tivessem acesso a essa plataforma, não seria possível acompanhar, né, todas as trilhas que nós temos disponibilizadas com relação à programação e robótica. Então, o que a gente precisa, o que a gente quer muito com essa conversa, fazer com que vocês reflitam e tentem colocar em prática aí a partir do ano que vem. É justamente a questão do monitoramento e atrelar o que está sendo trabalhado com o escopo, dialogando com o PRO.
Esse PRO ele precisa estudar uma aula antes de entrar na sala de aula. Então, se eu tenho a aula 2 para dar, eu preciso estudar a aula 2 com antecedência. Eu tenho a aula 3, eu preciso estudar a aula 3. Eu não posso entrar na sala de aula e começar a visualizar esses vídeos junto com os alunos. É mais ou menos o que acontece com o material digital. A gente sabe que é uma briga de vocês constante com alguns professores em questão para que eles estudem, preparem a aula com material digital para utilizar uma metodologia ativa, para conseguir fazer com que a sala de fato faça sentido para o aluno. Nós ainda temos professores que entram na sala de aula e leem os slides, então isso é muito complicado. Como é que a gente vai conseguir mudar isso, pessoal? De fato, atrelando esse filtro com essas conversas com os professores. Lembrando que sempre de uma forma muito empática, de um jeito muito tranquilo, tentando, desde o primeiro momento, criar vínculo. Falar, olha, eu estou aqui para te ajudar, mas eu preciso que você, de fato, se aproprie do que você vai lecionar, do que você vai mediar na plataforma, para a gente conseguir seguir o escopo, a distribuição de aulas com relação ao material didático de uma forma coesa. Então, monitoramento BI e filtros é algo que é essencial. E a gente, ultimamente, tem até sugerido para que vocês tenham um caderninho ou um drive, tá? Com evidências desses filtros que foram feitos, do que foi de fato analisado e notado nessas análises. Então, ó, tenho fragilidade na plataforma Speak, tá? É professor XYZ. Faz uma anotação, né? Super fácil de compreender e que seja também tranquilo para que você trabalhe em feedback com esse pessoal, com esses professores, né? Mas são registros importantes para que quando vocês forem visitados por nós, por Seduc, vocês tenham aí todo esse portfólio de análise, sempre também já aí com uma ata desses diálogos com os pros, desses ATPCs, tá? Então, lembrando, não é analisar por analisar, é filtrar. Não é só ver se está vermelho, amarelo ou verde. De novo, é filtrar para entender qual a fragilidade. Até porque para algumas plataformas como o próprio Matific ou Khan, às vezes eu tenho 2, 3 alunos fazendo muitas atividades, deixando a plataforma no verde, e eu tenho 80% da turma sem fazer exercícios. A única forma de eu entender se isso está acontecendo ou não é analisando, é fazendo filtro e alinhando com o Pro. Se a gente conseguir desde o início fazer esses filtros e criar ações vinculadas a esses filtros, no processo isso vai virar rotina. E o professor ele vai deixar de entender isso como uma cobrança, ele vai entender que isso faz parte da dinâmica da escola. Tá? Por que a gente está conversando isso? De novo, porque todos os sinais que nós tivemos, diálogos que nós tivemos até agora com a equipe Seduc, fala de um acompanhamento mais próximo do componente tecnologia e inovação e de todas as outras disciplinas, mais de perto, relacionando os filtros BI com a qualidade trabalhada de tudo que a gente tem dentro da plataforma na sala de aula, tá bom? E como eu disse, o escopo sequência em tecnologia, que é uma disciplina que muitos de nós não dominamos, é essencial para eu conseguir chamar o Pro e entender. Ó, tem escopo sequência, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal, Pro. Ó, aqui na organização sugerida pela DE, tá que esse primeiro projeto ele teria que ser entregue no final desse mês. Por que atrasou? Por que não atrasou? Ah, por que eu tenho acesso, mas não tenho exercício feito na plataforma? Ou por que eu tenho acesso, tenho exercício feito, mas eu não tenho entrega, né? E aí a gente consegue ir vinculando e fazendo, de fato, esse processo ser algo positivo. Essas ações, esses planos de ação, eles vão ser funcionais, porque você, de fato, vai ter o filtro específico da fragilidade de cada pro, e esse professor, com o tempo, ele vai se aprimorar no uso da plataforma e as coisas vão ocorrer de uma maneira mais natural. Enquanto eu falo tudo isso, eu sei que muitos de vocês estão pensando, vocês não têm noção dos professores que nós temos hoje. Nós temos, porque nós também tivemos algumas surpresas durante o processo. E é até por isso que a gente está tendo essa conversa com vocês. Isso que nós estamos conversando é extremamente importante para P e para regular, tá? E quando eu falo do perfil do professor, porque de fato a gente sabe que muitos pegaram para compor jornada novamente. A gente sabe que isso vai acontecer esse ano
de 2025, muito provavelmente numa escala um pouco menor, mas nós teremos aí muitos professores novos. E será mais uma vez um desafio. O que eu e a Aline temos tentado fazer? Criar ferramentas para conseguir possibilitar minimamente que esse professor se aproprie de todas as competências e habilidades básicas para dar continuidade ao trabalho de mediação com a plataforma, né? Então, a questão do aluno tech, do professor multiplicador, do nosso Padlet, a gente tem vários vídeos explicando passo a passo, desde como acessar a plataforma, de como organizar esse material didático, que é a plataforma em tecnologia, de como fazer as entregas. Nós temos tudo isso em pequenos vídeos. É extremamente importante que para esses professores novos, vocês tenham um primeiro momento de conversa, mostrando todas essas ferramentas, né? E de fato, pedindo para quem entre em contato, inclusive conosco. O nosso número está disponível para vocês, para os professores, e não é um número aqui da diretoria, é um número pessoal meu, é um número pessoal da Aline. Então, tudo que a gente puder ajudar, nós iremos ajudar. Mas nós precisamos muito que esse filtro do BI seja feito com qualidade, que vocês tenham registros físicos ou digitais desses filtros, com o nome dos pros, com quais foram as fragilidades, né, visualizadas. De repente eu estou numa escola regular e eu iniciei o ano sem 3 pros de tecnologia, eu tenho 8 turmas sem pro. Como é que eu vou fazer isso? A gente tem um aluno tech que já estava na escola no ano anterior, vocês podem entrar em contato com a gente vai ajudar vocês a fazer um plano emergencial para trabalho com o pro parceiro, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, dentro da realidade, registrando tudo. Então, essas evidências são importantes. Então, problemas vão surgir? Vão. A gente precisa sempre pensar em como medir esse problema. Depois que eu mensurei isso, quais ações eu consigo criar, estruturar para minimizar o impacto desses problemas, dessas fragilidades. Então, é algo que a gente vem conversando com vocês e que vai se fazer cada vez mais necessário aí para o ano que vem. Validação dos planos de aula. Eu sei que esse ponto é outro ponto muito complicado. Por quê? Mais uma vez, nós sabemos que na PEI, muitas vezes esses professores, eles têm planos de aula que são muito estruturados, mas não são seguidos. Ou nós temos professores que fazem copia e cola de sites da internet, pedem para o chat GPT, às vezes nem leem o que está escrito, e dentro da demanda da PEI, muitas vezes a gente acaba não conseguindo verificar a risca, mesmo com a ajuda do CGPAX, esses planos. É impressionante como, né, essa validação dos planos é extremamente importante para o processo. Por quê? Através da validação do plano, eu consigo fazer o apoio de forma coesa, coerente. Quando eu parto para a escola regular, eu sei que o plano de aula não é a realidade de todas as unidades escolares regulares. Nós temos algumas que conseguem a entrega de plano quinzenalmente, algumas mensalmente, mas, de fato, é uma dinâmica que a gente precisa voltar a ter com o professor no diálogo, no dia a dia, convencê-lo de que ele precisa desse plano de aula entregue para que o professor saiba o que vai trabalhar, já com um plano A e B, por exemplo, né? O que é plano A e B em tecnologia? Às vezes eu vou entrar lá na sala de aula para dar aula para o nono ano A. E aí a internet não está funcionando. Não dá para o professor ficar 50 minutos tentando conectar o computador na internet. Ele vai ter que trabalhar um plano B. Qual que é o plano B do Pro? É ele já ter vinculado lá ao computador, ao celular, o material digital fornecido pela própria Lura em programação, por exemplo. Então ele vai trabalhar os conceitos com os alunos. De repente, ele pode pensar em uma atividade desplugada. Lá no nono ano, ele vai trabalhar Scratch. Então eu vou pegar uma cartolina, eles vão recortar, pintar e desenhar blocos, e aí, de acordo com esses blocos, eu vou fazer uma programação nessa cartolina em grupos. E eles vão apresentar isso depois no formato de sala de aula invertida, por exemplo. Então, esses planos, eles precisam já ser pré-estabelecidos no plano de aula. É difícil, gente? Eu sei que é. Mas a gente precisa, aos poucos, desde o início, ir dialogando com esses professores, né? E, de novo, trazendo para a questão do apoio.
nós visitamos muitas escolas no início do ano que eram frágeis. Essas escolas estavam precisando de fato de acompanhamento, porque muitas vezes nem acesso nós visualizávamos aqui, né? E em conversa com a SEDUC, a gente tinha uma lista de escolas aí, dentre as 78, que nós precisávamos aí acompanhar mais de perto. Num segundo momento, já nos últimos meses do ano, eu e a Aline visualizamos aí o empenho de todos vocês dentro de várias fragilidades possíveis, de realidades diferentes e distintas de cada unidade escolar, e nós começamos a visitar algumas escolas, mas para validar o trabalho de vocês, para parabenizar. E o que foi engraçado nisso? E interessante. Quando a gente foi parabenizar, em algumas escolas, nós, de fato, ficávamos ainda mais surpresos com a dinâmica, com a apropriação de professores, que eram de áreas totalmente diferentes. Por exemplo, professor de língua portuguesa com aula de tecnologia, mas, sabe, de fato, se empenhando para dar uma boa aula, para se apropriar, né? Professores de língua inglesa, de ciências, entre outros. E nós ficávamos surpresos também porque os planos de aula estavam muito bem feitos. Os apoios que eram feitos com base nos planos de aula. E aí a gente via, de fato, que no final do processo existia uma harmonia muito grande entre a equipe gestora no acompanhamento do que estava acontecendo na sala de aula. Em outras escolas, mesmo com os índices muito bons, a gente via que existia, de fato, uma fragilidade muito grande, porque nós tínhamos, um exemplo, tá? Índices fantásticos do ensino médio, mas quando nós íamos acessar a plataforma e checar os links que eram postados na plataforma, muitos estavam em branco. Isso é muito grave. Por quê? Porque o professor que não verificou, o professor que perdeu a gerência da sala de aula porque, de fato, não acompanhou o processo de perto, se esse professor for atribuído na mesma disciplina, na mesma escola, ele já não vai ter gerência desses alunos desde o início do ano, novamente. Mesmo os índices estando bons, tá? Em outros casos, nós víamos que nós tínhamos até um trabalho muito bacana com a Alura, mas, um exemplo, PEI de 9 horas, nós precisaríamos trabalhar 50% do tempo com a Alura, 50% do tempo com robótica. Muitas vezes, um professor estava trabalhando 90% com programação, com a Alura, e 10% com robótica. E aí, a gente tem um outro problema, porque dentro do escopo de sequência que eu tenho de robótica, eu tinha o mínimo a ser trabalhado para eu conseguir criar conceitos, desenvolver competências e habilidades dentro do esperado, pela matriz que eu tenho no currículo paulista para trabalho com tecnologia, que serão necessários para que o aluno consiga iniciar e dar continuidade nesse quesito de programar no Make Code, que está dentro aí já do, né, conteúdo programático de robótica, de conseguir entender como manusear a placa, no caso é a microbit. E se ele não conseguiu se apropriar minimamente desses conceitos, ele não vai conseguir dar conta de acompanhar o que a gente tem no material digital de robótica para o ano que vem. Então, entende? Às vezes eu tenho um índice, mas eu não tenho, de fato, a qualidade. E aí a gente volta para essa questão do filtro. Como é que a gente vai conseguir entender isso, pessoal? Fazendo o filtro, através do filtro, dialogando com o Pro, dando muita importância para o plano de aula e para o apoio. E esse apoio, como a gente conversou, ele não tem que ser um apoio individual do coordenador. Porque quando o vice-diretor ele entra para apoiar, ele também tem que saber o que o Pro vai trabalhar. E quando ele entra para apoiar o professor de tecnologia, de matemática, não importa qual disciplina seja, é necessário que a equipe gestora, coordenador, diretor, vice-diretor, CGPACs, sentem em algum momento na semana, que seja minimamente aí quinzenalmente, para dar esses feedbacks dos apoios, porque se é um apoio formativo,
o apoio tem que ter um desdobramento no sentido de uma comanda para o professor trabalhar para melhorar algum ponto. E isso é contínuo o ano todo. E isso tem que acontecer tanto na regular quanto na PEI. A gente sabe que, às vezes, o nível de detalhe, até por questão de organização, de tempo, né, e até pelo professor da PEI estar apenas em uma escola, muitas vezes a questão do vínculo e do diálogo acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Mas, de alguma forma, nós precisaremos criar formas, estratégias para conseguir fazer com que isso aconteça também na regular, tá? E aí, dentro dessa validação dos planos de aula que eu estava conversando com vocês, a gente precisa que esse plano de aula ele tenha uma fundamentação no escopo sequência. Então, legal. Dentro lá do escopo que eu tenho da Alura e do que a gente fornece para vocês, que aqui a gente colocou o link também, tá? Ó. A gente colocou uma rubricazinha aqui para ajudá-los com relação a tudo isso que a gente está pedindo para vocês compartilharem com os CGPACs, com os vice-diretores, com a equipe gestora de forma geral, para ficar mais fácil, tá? Filtrar essas informações quando vocês estiverem lendo aí esses planos de aula, tá? Então, abre ali o materialzinho que a gente está possibilitando que vocês tenham acesso de robótica, de programação, e tentem fazer um paralelo com o que vocês estão vendo no plano de aula do Pro. Então, o acompanhamento do desenvolvimento das aulas, essa planilha de distribuição de aulas, ela está batendo minimamente com o que o Pro está trabalhando? Então, ó, ele tinha que estar trabalhando a aula 10, mas ele está na aula 7. Ah, legal, mas ele está na aula 7 porque é uma sala mais vagarosa, os alunos têm mais dificuldade. Tudo bem, não tem problema, eu tenho registro disso, ele está trabalhando, você está visualizando, tá? Agora, não, o professor ele está na aula 10, mas eu estou com o índice lá embaixo. Quando eu olho a questão de acessos, os acessos estão a 50%, eu não tenho tarefas feitas dentro da plataforma, alguma coisa está acontecendo. Eu preciso parar, olhar, bater com o plano de aula, verificar se o plano de aula está coeso, chamar esse professor e recalcular a rota. Isso que a gente está conversando com vocês não é algo particular só de programação e robótica, né? Isso pode ser adaptado e adequado a todas as plataformas, tá bom? A análise dos procedimentos básicos em programação e robótica, formulário de apoio presencial de programação e robótica. A gente sabe que vocês têm um documento base para fazer as orientações, que muitas vezes é confuso para você acompanhar uma aula de robótica ou uma aula de programação. Então, a gente coloca aqui para vocês esse documento para que já fique mais simples de você verificar. É um checklist que a gente criou, pessoal. É um checklist. É você olhar e bater. O mesmo checklist que você consegue visualizar para entender se o professor está conseguindo dinamizar a aula dele, se adequar ao que é pedido e solicitado pela plataforma ou pelo material de em robótica, é a mesma situação quando você pega o plano de aula e você dá uma olhadinha com relação ao conteúdo programático, que está relacionado também nesse checklist que a gente criou. Então, fica um pouco mais simples para você conseguir tanto fazer esse apoio, entender dentro desse apoio como relacionar o que o professor colocou no plano de aula com o que ele está trabalhando na sala de aula naquele momento que você faz o apoio, e também para estruturar o teu feedback depois. E se mesmo assim existir qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pessoal, entre em contato comigo, entre em contato com a Aline, tá? De novo, nós estamos aqui para auxiliar no que nós pudermos. A gente sabe que é muito complicado, a gente sabe que são desafios muito específicos e particulares em cada unidade escolar, mas, de novo, não dá para a gente ficar só observando o que não está funcionando. Vocês na escola entendem quais são os pontos frágeis, quais são os professores que precisam de mais atenção, né? Então, a partir desse filtro, entre em contato com a gente vai até a escola, senta com vocês, ajuda a criar um plano de ação, né? Ou faz um alinhamento virtual. A gente fez isso com muitas escolas. E, graças a Deus, muitas dessas escolas tiveram resultados excelentes, tá? Então, quando a gente coloca todas essas coisas, todos esses pontos na pauta, todos esses apontamentos dentro da rotina, não é jogando para vocês fazerem tudo sozinho, muito pelo contrário. Nós somos corresponsáveis. Então, nós estamos aqui para tentar auxiliar. E, se for necessário, a gente vai sentar com vocês para criar planos de ação. Tudo bem?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Li, tem alguma coisa no chat? Uma outra coisa que chamou muito a nossa atenção, validação da avaliação bimestral. Pessoal, quando a gente fala de validação em escola regular, o professor ele precisa validar os links para gerar nota. Então, nós visualizamos vários projetos de várias escolas, tanto regulares quanto PEIs, que o aluno tinha 9. Mas 50% dos links postados eram em branco. Não eram nem copiados, eram em branco. Não era que o projeto estava igual. Tá? De novo, se a gente faz esse tipo de avaliação, o professor ele perde toda a gestão da sala de aula, porque um aluno comenta com o outro que ele deixou o link em branco e o professor aceitou e deu nota da mesma forma, e isso vai virando uma rotina na escola. Não é o que a gente quer. Uma conversa nossa nas formações presenciais com os professores multiplicadores, e é uma conversa constante com eles, no sentido de, se o projeto é muito complexo para a turma, adapta. Nós trabalhamos como adaptar projetos, tanto para Scratch, para a linguagem Blocks, tanto quanto para a programação escrita. Nós fornecemos alguns desses projetos já adaptados. Inclusive, nós trabalhamos adaptação com os alunos Tech. E tivemos uma surpresa muito bacana, porque eles compartilharam estruturas que eles mesmos criaram, fantásticas. Ah, mas o professor ele não tem habilidade para isso. Tudo bem. O que a gente tem falado em todos os encontros virtuais com vocês e com os pros? Chama a gente aqui. Olha, estou com dificuldade em adaptar projeto X. Eu vou sentar com a Aline, nós vamos estudar a melhor maneira de fazer a adaptação, vamos mandar o projeto adaptado para o professor se apropriar, estudar o projeto e trabalhar esse projeto adaptado para ficar mais curto e possível de entregar dentro do contexto dessa turma. Tá? Então, é importante que isso seja feito de uma forma coesa, tá? Os instrumentos de avaliação, eles não dependem apenas da plataforma de programação para a escola regular. Então, o que mais pode ser trabalhado? Olha, de repente, na prova paulista, eu estava com uma escassez de equipamentos e eu formei grupos de 5 na sala de aula, eu tinha 9 computadores disponíveis. E aí eles trabalharam um projeto em grupo, como a Aline disse para vocês, né, anteriormente, compartilharam o mesmo projeto para alimentar a plataforma e gerar índice, mas aí cada grupo pode apresentar como uma sala de aula invertida o projeto que foi desenvolvido ou adaptado por eles. E ele vai apresentar esse projeto. Ou o professor pode pegar um projeto mais simples e pedir para que, com a ajuda da inteligência artificial, Gemini, ChatGPT, Copilot, eles adaptem o mesmo projeto pensando no mesmo objetivo, com diferentes inteligências artificiais para ver quais são as diferenças e se o resultado vai ser o mesmo ou parecido. Isso a gente tem conversado nos encontros com os alunos, com os pros. Então, validem isso. Tudo isso que a gente está conversando vai servir como instrumento de avaliação. Ah, mas olha, fiquei 3 meses sem internet na escola. Tudo bem, o Pro vai trabalhar adaptado no caderno. Vista ao caderno. Faz projetos diferenciados, usando outros tipos de metodologia e materiais. Na dúvida, entre em contato comigo e com a Aline. Mas o mais importante, ele tem que registrar no diário de classe dele que essa aula é adaptada, o motivo pela qual é adaptada, número de chamado no atendimento. Então, lá no Conectados, é importante que tenha o chamado aberto para a solução do problema e que vocês tenham evidências desse trabalho, fotos, legenda. Faz um portfólio, pode ser digital, no Drive, e esse Drive fica com o coordenador. Pronto, o BI não vai rolar. Mas qualquer visita que vocês recebam, um questionamento nosso aqui da DE, vocês vão estar munidos com projetos, munido de fato com o trabalho de vocês, desenvolvimento e desenvolvendo
as competências e habilidades necessárias dentro do componente de tecnologia de acordo com o currículo paulista. E isso basta. Te garanto que a Seduc vai chegar aí, como nós acompanhamos algumas visitas, isso aconteceu, ela vai chegar, vai questionar, vai verificar e muitas vezes pega como boa prática para levar para São Paulo. Tá? Então isso é muito importante. E de novo, no início do ano é importante sentar num primeiro momento de planejamento e alinhar com a equipe gestora para que uma fala seja feita inicialmente nesse planejamento, para que os professores compreendam a importância do estudo do que será trabalhado com os alunos, da importância da apropriação desse conteúdo programático com antecedência e do plano de aula. Isso é essencial para que todo o resto funcione da maneira que a gente precisa que funcione, para ter sentido. De novo, estou defendendo as plataformas? A Aline está defendendo as plataformas? Não é isso. A gente entende que a plataforma pela plataforma não funciona. A plataforma ela funciona como ferramenta. Só que a gente só consegue usar a plataforma como ferramenta se eu estudo o conteúdo programático para trabalhar a plataforma como ferramenta. Porque aí eu consigo trabalhar de outras formas dentro da escola. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fábio, você Pode está me falar. ouvindo? Estou sim. O chat não está funcionando. Não tá? Não. Oh, meu Deus do céu. Tá, pode perguntar no microfone. Não, era só para ver se realmente está funcionando ou não, para ver direitinho. Se é o meu computador que não está funcionando. O Tem meu o também pessoal, não. também tem alguns coordenadores que não estão conseguindo digitar, outros estão conseguindo, tá? Mas assim, Tá bom, quem não conseguir digitar no chat, pode perguntar, tá bom? A gente já tá vai bom. abrir para perguntas e vocês podem Tá, questionar o que vocês quiserem, o tempo que quiserem. A gente promete que responde todas as perguntas, tá bom? ok, obrigado. Então vamos lá. Ó, mas isso mesmo, após a possibilidade de verificação dos links, Max, Max, tá me ouvindo? Essa questão mesmo depois da verificação do link, tenta só contextualizar para mim melhor, por favor. Ah, tá sem microfone. Tá ok. Ó, mesmo após a possibilidade de verificação dos links, o que acontece? As notas apareciam com 9 mesmo após a possibilidade dos professores verificarem. Mesmo eles alterando a nota, continuava aparecendo com 9, é isso? O que o Fábio disse foi referente a notas que os professores atribuíram a projetos inexistentes. Então, esse foi o relato. Aí você está falando que, deixa eu entender aqui, Ah, tá. Quando fala lançaram, Max, é no sentido de que existem duas possibilidades. Muitas vezes o aluno, ele copia o link de forma errada, parte do link e cola, por exemplo, para alimentar a plataforma. Às vezes ela não aceita, dependendo da URL que ele colar, mesmo não estando completa, a plataforma às vezes acaba aceitando. Aí o professor tem um problema que ele não consegue validar, porque ele não tem acesso de fato ao projeto. Isso acontece e a gente consegue ou repostar ou pedir para o aluno, se eu estou verificando aluno, por exemplo, nesses links, tá? E aí eu vi lá que eu não consegui acesso. Eu posso chamar o aluno, pedir para ele entrar no perfil dele e aí eu vou conseguir visualizar. Não tem problema, tá? O que a gente fala no sentido de atribuir notas a links vazios é que o aluno ele gerou um projeto, mas ele não trabalhou nesse projeto. Então, se eu abrir, por exemplo, lá o GitHub, né, ou o Scratch, ou mesmo o link do Google Drive,
e eu deixei em branco, não trabalhei em nada, eu vou ter esse link para colar na plataforma e a plataforma vai aceitar. Então, não é nem que ele não tem acesso específico, ele até acessa, mas quando ele abre, está em branco o projeto, entendeu? Isso aconteceu bastante, tanto em regulares quanto em PACE. E, de fato, isso acabou impactando bastante no processual da plataforma, do uso da plataforma na unidade escolar, e foi algo que nós aqui na ADE notamos que está totalmente vinculado à questão da dificuldade de gerenciamento da sala de aula. Por quê? Esse professor, às vezes, ele até tem uma boa oratória, ou até tem um conhecimento bacana, às vezes em tecnologia, mas ele não está validando. E aí os alunos vão conversando, o Pro não está vendo, estou colocando em branco, está passando. Um vai falando para o outro, e aí na dinâmica eles param de fazer, aí param de prestar atenção, ao invés de ficarem, de fato, tentando debruçar sobre o projeto, começam a acessar sites de jogos, né? E a gente perde toda a questão, tanto do significado do trabalho com relação ao Scratch, ao HTML, a qualquer outro tipo, né, de programa para codificar que a gente tem dentro da plataforma da Alura, porque o professor, de fato, ele não estava visualizando esses projetos, tá bom? Era isso, Max, que você estava perguntando? Gostaria de complementar a fala do Fábio, que assim, nós temos rubricas de avaliação, tá bom? Então, nós temos tanto para a Lura quanto para a robótica, as rubricas para que o professor consiga verificar o projeto, mesmo que ele não tenha proficiência, e olhar as funcionalidades, o que o projeto está realizando, executando ou não, e quantos pontos vale cada execução ali do projeto, para o professor conseguir atribuir a nota, tá bom? Então, ele tem esse apoio também, e o nosso, se precisar. E aí tem uma outra escola que levantou a mão, né? Deixa eu só verificar aqui. Tá. Pode falar. Baeta, né? Vou fechar aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Joia, Vicente. Fábio, a minha dúvida, ela está relacionada à questão da atribuição das aulas de tecnologia. Na resolução que saiu, diz que apenas professor de matemática e professor de ciências pode ministrar essas aulas. Vocês têm aí algum parecer de que vai ter uma abertura para outras disciplinas também que está trabalhando com robótica, com tecnologia? Bruno, a gente tem conversado bastante com o pessoal da SEDUC sobre essa problemática, que a gente entende que é uma fragilidade, porque temos ótimos professores hoje, inclusive professores categoria O, que são excelentes professores de tecnologia e que são, por exemplo, da área de humanas. Né? Exato. O que a gente entendeu? Eles estão tentando fazer um movimento para possibilitar que professores que já tiveram aulas atribuídas em tecnologia e que permaneçam na rede, né, possam ser atribuídos por perfil, mas, de fato, também nos surpreendeu a resolução, né, recente, dizendo que essas aulas seriam atribuídas para professores de exatas. O que a gente pode falar para você no primeiro momento? Nós sabemos que toda a equipe de tecnologia SEDUC tem tentado dialogar com o pessoal de atribuição de aulas, né, com os responsáveis, Coordenadoria Geral de Atribuição de Aulas, para tentar mudar esse cenário, tá? Mas a gente também entende que, muito provavelmente, vai acontecer algo parecido com o que aconteceu no ano passado. Nós teremos, no primeiro momento, muitas escolas com fragilidade, por falta de professores de tecnologia, e eles vão acabar, muito provavelmente, abrindo aí a atribuição novamente para professores de outras áreas. O que a gente tem pedido, dentro do possível, para as escolas fazerem? Tentar alinhar com os professores que, de fato, já possam pegar essas aulas de tecnologia, para que peguem a maior quantidade possível de aulas de tecnologia. Porque o que a gente visualiza hoje? Nós tínhamos várias escolas que tinham um professor para cada turma. Então, isso aumentava muito. Nós terminamos o ano agora com cerca de 800 professores de tecnologia, chegando aí quase o número de 800 professores. É muita gente. Então, mesmo para a gente conseguir formar esses professores, é um desafio muito grande. E mesmo com o professor multiplicador, que nos auxiliou demais, a gente sabe ainda que não só é um desafio, mas como a gente acaba tendo ruído nessa formação. Então, se a gente conseguir atribuir
menos professores, com mais aulas, né? Como a Aline falou também naquele primeiro momento, a gente vai conseguir trazer mais professores para cá para fazer as formações. Então, existem diálogos dentro da SEDUC para tentar mudar um pouco esse parâmetro que foi estabelecido novamente, mas o que a gente tem trabalhado, né? Inclusive nas últimas formações a gente conversou muito com os profs que aqui estiveram conosco. Se possível, assumam as aulas de tecnologia, mas na sua totalidade. Se o professor puder pegar só aula de tecnologia, pegue só aula de tecnologia, porque já vai minimizar muito aí esse desafio de conseguir completar o quadro docente de professores, né, ministrando essas aulas, e a gente vai conseguir ter um número menor de professores até o final do ano lecionando tecnologia, o que vai ter um impacto muito grande, principalmente nessa gerência com relação à formação, tá? Queria muito te falar, Bruno, assim, não, eles vão mudar, assim, a gente tem conversado muito com o pessoal da SEDUC, mas essa, de fato, essa é a métrica que foi estabelecida por enquanto. Não, tranquilo, porque aqui eu tenho dois professores que são bem, têm conhecimento no assunto, mas não são da área de exatas. E nunca eles já estão em tecnologia, Bruno? Não. Então, aí a gente vai precisar, de fato, aguardar, né, novas instruções. Porque se eles já estivessem com tecnologia, provavelmente a gente conseguiria fazer essa atribuição para o PRO, porque ele já teve essa expertise de estudo e trabalho de tecnologia durante o processo. Certo. Vamos aguardar. Tá, obrigado, Fábio. Imagina. Max, vi a sua outra pergunta no chat agora. E como a coordenação consegue agir para evitar esse tipo de avaliação errônea do professor? Nós não temos como visualizar esses projetos, correto? Correto. O que a gente tem conversado aí, né, com os coordenadores? É importante, e aí de fato um alinhamento da equipe gestora, tá? De vez em quando, no apoio, ou pega um aluno que você sabe na turma que é tranquilo, você como coordenador ou vice, ou CGPAC, chame aí como é que estão as aulas de tecnologia. Legal. E os projetos, como é que estão sendo desenvolvidos? Bacana. Posso dar uma olhadinha no seu projeto? Vai ter que ser por amostragem nesse primeiro momento, né? De repente você sabe que tem um ou dois alunos ali que são mais malandros, já tem ali uma expertise para tentar enrolar o PRO. Tenta sentar com esse aluno, ou mesmo chamar o PRO, né? E falar, PRO, vamos acessar o nono ano A? Queria dar uma olhada em alguns projetos, mas assim, de parceria mesmo. E se porventura algum projeto estiver em branco, nesse primeiro momento, isso é um pedido meu e da Aline. Não precisa ser enérgico, não precisa, de fato, fazer uma ata e, de certa forma, registrar isso em ata. Não. Orienta o PRO, dá mais aí um mês de trabalho, chama o PRO de novo, aí sim faz a ata, coloca que foi orientado, e feedback bacana, legal, deu tudo certo, os alunos começaram a desenvolver e já estão aí com, né, mesmo que sejam menos projetos em branco. Quer dizer, está melhorando. E aí você vai dando esses feedbacks. Precisa ser, de fato, nesse diálogo. Até porque, Max, e isso eu concordo também com a fala do técnico, né, da SEDUC, das plataformas de tecnologia. Para o coordenador, ia ficar um trabalho insano, ficar entrando sala por sala e visualizando projeto por projeto. É surreal isso. Isso, de fato, tem que ser gerência do professor. Só que a gente sabe que tem alguns professores, ou por falta de experiência, ou porque já estão cansados, ou porque pegaram essas aulas de tecnologia sem querer assumir as aulas, às vezes a coisa acaba andando meio no automático, né? E aí a coisa vai degringolando, tá? Uma outra figura que pode auxiliar nesse projeto é o próprio aluno TEC, né? Lógico, são todos os alunos TEC? Não. É aquele que você sabe que tem uma parceria, um protagonismo maior dentro da escola, tá bom? O Brasília também falou que tem bons professores que não são da área de exatas. Gente, nós continuaremos conversando a respeito disso com o pessoal da SEDUC. Dia 18 e 19, eu e a Aline estaremos lá. Então, são 2 dias que nós estaremos com todos os técnicos e coordenadores gerais das plataformas. A gente vai tentar falar novamente a respeito desse tema, tá? A gente não pode garantir nada. Só que nós já ouvimos de pelo menos 80% dos coordenadores gerais que eles concordam conosco com relação a essa atribuição, que ela precisa ser mais aberta, tá? Então, pelo menos a gente sabe que, pensando, né, inclusive em cargos políticos dentro da SEDUC,
nós temos algumas pessoas que estão tentando articular para possibilitar essa atribuição de uma forma diferente, não só para professores de exatas, tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Ó, Brasília compartilhou, o Max também compartilhou agora aqui que uma professora de inglês, ela trabalha de uma forma muito singular em tecnologia, tem um protagonismo muito bacana, e a gente sabe disso. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Aline somos de linguagens, né? Eu sou de língua inglesa e a Aline é de língua portuguesa. Eu trabalhei com tecnologia no banco um bom tempo, mas assim, mais com parte de hardware, manjava alguma coisa de software, mas de projeto relacionado mesmo a desenvolvimento com HTML do zero, eu também estou estudando muito, a Aline também está estudando muito. Por quê? Era mais parte de abrir o HTML, analisar e fazer alterações. Então, a parte de adaptação, a gente vai se virando, porque a gente já tinha uma expertise nisso. Mas, quando a gente para pensar de projeto do zero, é um desafio para todo mundo, tá? Então, a gente entende, sim, que eles precisavam mudar um pouquinho essa métrica. E das 91 diretorias, pelo último levantamento que foi feito, cerca de 30 e poucos por cento, né, Aline? Não lembro agora. Eles chegaram a falar alguma coisa na SEDUC. Dos PECs de tecnologia são formados em linguagens. E os coordenadores políticos gerais das plataformas também, uma é de linguagem, a outra é da área de biologia. Quer dizer, né, não tem muito o senso que eles estão fazendo. Mas é aquilo, a gente vai continuar tentando articular da melhor maneira possível para que eles liberem atribuição para esses professores também. Tá bom? Pois é, Max, você acredita? Olha isso. Cara, é brincadeira, né? A gente comentou e até brincou com isso lá também, né? Porque nós temos de 91 diretorias, aí 30% são de linguagens, e assim, o restante não é que os PECs são de exatas, é que tem PECs de humanas pra caramba também. Se a gente vai colocar, chega a 50%, né? Os PECs de tecnologia da diretoria de ensino, mesmo nós temos aí alguns PECs que são formados, inclusive, né, em TI, mas eles são concursados em humanas. Tem dois que nós conhecemos que são concursados em humanas, né? Um é de sociologia e é aqui de Santo André, inclusive, que é muito bom, ele é excelente em tecnologia, mas ele é de sociologia e filosofia, né? Então, de fato, eles precisavam mudar um pouquinho essa métrica, né? Vamos ver. Pelo menos o pessoal da coordenação geral concorda com o que a gente tem falado, né? Eles abriram ali um diálogo e uma escutativa muito positiva recentemente. Tenho certeza que esse diálogo ele vai voltar a acontecer agora nos dias 18 e 19, e a gente espera poder voltar aí desse encontro lá em São Paulo com, quem sabe, né, notícias positivas com relação à atribuição. Tá bom? Tem pro que precisa sair, tudo bem. Ó, a Fátima falou que é muito importante a parceria, e tudo que a gente falou de plano de aula, de apoio, quando você entra na sala de aula, é importante que o professor entenda que você está lá para ajudar. Por isso que é tão importante esse feedback, de chegar e falar, ó, tenta fazer assim, assim, assado, ou dá um livrinho pequenininho para ele ler, um texto, mas que vá ajudá-lo na prática, né? Ele precisa entender que não é um julgamento, é um processo formativo, né? Que é o que a gente fala para vocês agora. Quando a gente vai na escola, ou a gente pede para que vocês tentem fazer uma ação específica, é no sentido de tentar auxiliar, porque a gente sabe das angústias de vocês, né? E a gente sabe que não está fácil, assim como a gente já filtra, gente, muita coisa para passar para vocês. São muitas demandas e muitas comandas que chegam aqui para a gente, e eu e a Aline, ambos sentamos muitas vezes com o chefe, com o Emerson, filtramos para passar da melhor maneira possível para vocês, tá? O Max falou que é brincadeirinha. Ufa, ainda bem, Max. Tava assustado já. Ó, meus professores de tecnologia são categorial e são ótimos. Não teria eles em 2025. A outra coisa que a gente conversou muito, né? A gente sabe que muitos professores excelentes, inclusive, não passaram no concurso. Bendito do vídeo, né? Então, são desafios. É aquilo. Professor novo, concursado, mas está a fim de trabalhar? A gente vai sentar, manda mensagem para mim, para a Aline, a gente vai fazer formação logo no início do ano,
a gente pretende ampliar essas formações, tá? Talvez a gente não dê conta de tantos encontros virtuais, de repente a gente mude um pouco essa métrica, porque a questão também do módulo aqui vai alterar um pouquinho, então a gente vai muito possivelmente ter aí algumas outras funções, além da tecnologia em si, mas a gente vai fazer o possível para, pelo menos quinzenalmente, manter esses encontros, manter aí as formações também com os alunos tech e, com certeza, ampliando também essas formações presenciais. Fora isso, gente, tem tudo que a gente postou para vocês em Padlet, no grupo de WhatsApp. Então, tem muitos vídeos nossos da Seduc, e o que vocês precisarem, manda mensagem para a gente, liga para a gente. De novo, se a gente conseguir ajudar na hora, a gente vai ajudar. Se a gente não souber, a gente vai tentar entender como ajudar. E se a gente mesmo assim ainda ficar um pouco atrapalhado, a gente senta junto, chora um pouco, respira junto, e aí a gente tenta achar uma solução para conseguir resolver o problema. Mas é aquilo, juntos, né? É parceria. Todos nós precisamos trabalhar juntos, pensando em tentar disponibilizar o melhor pro aluno. Precisa fazer sentido para ele. É pela plataforma? Não. É pelo governo em si? Apenas? Também não, é pelo aluno. Então vamos adaptar o que a gente tem, porque se a gente se apropria de algo, se a gente domina algo, a gente consegue adaptar o uso do jeito que a gente quer, para conseguir, de fato, ter significado dentro da sala de aula. Então, existem potencialidades, sim, nas plataformas. Vamos usar essas potencialidades. A gente só precisa ir recalculando rota de vez em quando para entender como usar isso da melhor maneira. Tá? Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Só sugiro que vocês leiam a sugestão da Prof. Fátima, da boa prática dela, porque com essa ação que ela colocou aqui, compartilhou conosco no chat, ela consegue aferir se o aluno de fato tem conhecimento, se ele passou pelo processo ou não no desenvolvimento do projeto. Então, é disso que o Fábio também estava falando, no sentido de não se ater apenas a vídeos e entregas, como ela mesma pontuou aqui. Tá bom, gente? Então, se eu fosse vocês, copiava e colava aí essa mensagem dela e levava adiante para os demais professores no planejamento, viu? Muito legal. Parabéns, viu, Pro? E a FA teve um protagonismo muito grande ali, um crescimento, um desenvolvimento muito bacana, porque no início, com muitas faltas de aquele, sabe, progresso de fato, passo a passo, até conseguir, de fato, trazer professores para a tecnologia dentro da escola, formar esses professores, trazer os alunos tech. Então, assim, a gente viu esse processo acontecendo, e o destaque hoje é o que nós temos, de fato, não só a Escola da FA, mas de outras escolas regulares no meio das PEIs, como melhores escolas em tecnologia. Né? Isso falando do processo qualitativo e quantitativo com relação à BI. Quer dizer, é um desafio enorme, gente, mas se a gente tem um professor, 2, que querem trabalhar, mesmo que a gente tenha 1 ou 2 que não querem trabalhar tanto assim, mas os que querem trabalhar vão contagiando os outros. Aí junta com o parceiro de outra disciplina, e a gente vai criando uma mecânica e a coisa começa a caminhar, né? É desafiador, a gente sabe que é, mas, de novo, estamos juntos, tá bom? Li, quer falar mais alguma coisa? Gostaria de dizer o seguinte, quando o Fábio falou referente à validação e esse cuidado que temos de ter com a avaliação, os links das entregas de projetos, que nós entendemos o seguinte, a Seduc ela não nos apresenta o plano estratégico dela detalhado de onde ela quer chegar e como quer chegar, mas nós percebemos que conforme ocorrem algumas movimentações na escola, no sentido de apenas se cumprir metas e dados e apresentar índices, de alguma forma isso é percebido e eles criam outros mecanismos para que não se proceda de tal forma. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos problemas relacionados, por exemplo, à interpretação do BI da Alura, muito relatado por vocês e pelos professores, que a escola estava sendo avaliada semanalmente numa meta mensal, né? Então, por muito tempo, vocês passaram por algum tipo de pressão para que a plataforma Alura ficasse verde semanalmente. Então, assim, esses relatos, esses questionamentos, eles são levados adiante. E o que ocorre? A Seduc tomou uma medida, por exemplo, de
criar o BI plataformas, diluir, por exemplo, dentro da visão geral da escola, o resultado delas, de modo que não se possa mais avaliar o Alura semanalmente. Então, por mais que você olhe lá no BI plataformas e queira ver semanalmente, não vai ser mais possível ver semanalmente o desempenho da Alura. Então, da mesma forma que isso aconteceu, nós entendemos que, com essa demanda, como eles têm colocado para nós já agora, que a partir do próximo ano eles vão aferir a qualidade, nós não sabemos de que forma eles vão aferir, como disse o Fábio. Até o momento, nós vamos ainda para a formação, né? Não sabemos ainda o que está por vir. Mas é muito importante, então, ter essa questão da consciência, né? Da conscientização dos professores em relação a esse tipo de validação, só o resultado pelo resultado. Porque o que vai começar a acontecer é que nós percebemos, o verde do BI já não vai ser mais visto como verde. Então, vai ser um verde que vai ser totalmente questionável. E aí nós não sabemos como será. Então, tem coisas que, por exemplo, eu e o Fábio, nós damos as instruções conforme deve acontecer o procedimento de avaliação. Agora, se a SEDUC vai criar mais mecanismos, mais coisas para aferir, auditar, isso nós não sabemos, mas é possível. Então, porque nós já vimos que eles têm feito muitas mudanças e relacionando sempre uma coisa a outra, né? De modo que essas coisas estejam interligadas e que eles tenham o controle e o monitoramento de tudo. Tudo bem? Então, assim, é uma coisa que nós temos a sensibilidade, não que foi falado, mas nós temos percebido que eles atuam dessa forma. Tudo bem? E aí eu não vou entrar no mérito da questão se é positivo, se é negativo, apenas nós queremos deixá-los orientados, instruídos, e que vocês contem conosco, né, nessas dificuldades, tá? Vocês, por exemplo, não podem deixar de cumprir alguma coisa porque não teve nosso apoio, tá bom? Pode ser por qualquer outra razão, e se essa razão vocês podem trazer para a gente e expor a dificuldade. Então, até a Prof. Fátima falou aqui, nós temos de fato bastante alinhamento, e ela sabe que não há problema nenhum, então ela coloca os problemas, ela pontua como fazer, como proceder, ela alinha com o coordenador já dá a diretriz para ela o apoio, então é uma questão de diálogo e de entender que vocês podem contar conosco, tá bom? E que o que for obstáculo para que cumpra-se alguma coisa, como o Fábio falou, nós vamos analisar e ver formas e outros caminhos, adaptações, tá bom? De forma que a escola consiga ter um bom desempenho, principalmente o aluno, né? Faça sentido para o aluno e que seja natural o envolvimento deles, né, com essas aulas. E assim, eu quero agradecer também vocês por nos ouvir, por estar conosco, pela parceria também. Nós temos muitos coordenadores também excelentes que nós temos de agradecer pelo engajamento, o envolvimento com os projetos que nós apresentamos, a compreensão, a sensibilidade. A gente vê que tem esforços para que se consiga participar daquilo que é proposto, porque sabe que o que nós propomos é para o próprio desempenho da escola. Então, nós agradecemos pela sensibilidade e pela parceria, tá bom? Pessoal, e só lembrando aí, então, né, os projetos que nós manteremos aí para o ano que vem, são projetos para apoiar a escola, tá? Que é o professor multiplicador, aluno tech multiplicador, e os recursos que estão, né, sempre disponíveis para professores, para coordenadores, que enquadram aí o Padlet, os encontros virtuais, apoio presencial e virtual quando necessário. Tá bom? Tá. Pessoal, tem aqui agora para vocês, né, escanearem o QR Code para presença e avaliação. Se vocês não conseguirem escanear, a Aline colocou o link lá no chat, tá bom? Eu também quero agradecer a parceria, a paciência conosco, né, o carinho e principalmente a bravura de vocês aí. Nós sabemos o quanto foi complicado esse ano e ainda tem sido, né? Mas, de fato, a gente é muito grato pelo time, a gente é muito grato, porque nós sabemos o quão especiais, né, os nossos coordenadores são, o quanto vocês trabalham e o principal, o quanto vocês se importam com os alunos, com as vidas, né, que vocês têm aí dentro da escola e que, de fato, vocês são, sim, exemplo, né, muitas vezes sem saber, mas
A cada momento que você entra na sala para perguntar para o pro se o pro está bem, se o aluno está bem, por que ele faltou, para dar, né, ali um apoio, seja esse apoio formativo, pedagógico ou social. Então, de fato, vocês tiveram um destaque enorme esse ano, e pelo que a gente entendeu até agora, por tudo que nós ouvimos da SEDUC, o coordenador continuará sendo o coração da escola. Então, mais uma vez, né, a gente entende que vocês precisam sim de empoderamento, porque a função mais complexa e mais difícil hoje na escola, se não na rede, é a de vocês, tá? Então, mais uma vez, a gente agradece. Papai do Céu abençoe muito vocês, tá bom? Um abraço a todos. Fábio, Tchau. Oi. eu novamente, o chat não está funcionando. E a internet aqui da escola está sem internet. E eu printei esse link, como que eu faço para eu fazer a lista de presença? Ó, a gente vai enviar para você no Zap, no WhatsApp, tá bom? Tá Fica bom. tranquilo. Obrigada, viu? Imagina, a gente que Muito agradece. obrigado. Tá bom? Tá bom. Obrigado, pessoal. Nós iremos visitar alguns de vocês ainda, provavelmente, esse ano, né? Mas será para levar certificados e agradecer, tá? Então fiquem tranquilos. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.